Muito obrigado por essa interação. Na interação anterior, no vídeo anterior, nós falamos sobre as estratégias interacionais, os recursos linguísticos, paralinguísticos, as táticas e os mecanismos que nós podemos usar nas nossas interações para valorizar a nossa imagem e, se mal empregadas, elas podem prejudicar a nossa imagem profissional. Por isso, precisamos ficar atentos à forma como nós empregamos os nossos recursos verbais e não verbais para que a gente possa construir imagens positivas. Porque o que eu estou dizendo é, entre o remédio e o veneno, a diferença é a dose. Provavelmente você já ouviu essa metáfora, esse dito popular. Entre o veneno e o remédio, a dose administrada que vai diferenciar. Vale para as estratégias também, as estratégias interacionais. Se você não dosar a forma como você se comunica, como você se coloca, como você utiliza os seus recursos verbais e não verbais, essas estratégias elas serão negativas. Se você administrar na dose correta, no contexto correto, entendendo as pessoas que estão participando da interação com você, essa estratégia certamente reverterá positivamente na sua imagem profissional. Por isso, vamos começar falando das estratégias interacionais na interação presencial, porque elas são diferentes nas interações virtuais, e as virtuais nós trataremos em outro momento, em outros vídeos. Nas presenciais, é aquela interação que você está diante do outro, é você e a outra pessoa ou as outras pessoas. E aí nós costumamos dizer que nesta interação tudo é planejado localmente. A coisa, tudo que eu digo, todos os eventos de fala que ocorrem, mesmo que tenham sido ensaiados, eles vão ser planejados no momento. Por isso a gente precisa estar sempre preparado, com estratégias assim bem solidificadas internamente em você, para que você possa usá-las de forma tranquila e aí ninguém perceber que você pode estar um pouco tenso ou que naquele momento você não está bem, porque você está usando as estratégias para proteger a sua imagem. Então, na interação presencial, tem os eventos que ocorrem no momento que pode fazer com que a própria interação tome um outro cunho. E é aí que a gente precisa entender que o contexto é importante. Melhor dizendo, os contextos. Sabe por quê? Porque contexto é um conceito muito amplo. A gente pode entender contexto como local da ocorrência da interação, a gente pode entender contexto como as pessoas que participam da interação e os sentimentos, emoções e objetivos que as envolvem naquele momento. A gente pode entender contexto mais amplo, que é a situação social de cada um dos participantes, a situação política do momento que está ocorrendo a interação, se ocorre dentro de uma empresa, se ocorre na rua, se ocorre no espaço público geral, se ocorre numa instituição governamental. Então, cada local, cada contexto vai moldar a interação, ou seja, nós vamos falar, vamos interagir de acordo com esses contextos. Lembra que nós falamos no início dos frames, e é sobre frame esse curso? Então, cada contexto, ele pede um frame de conversa específico. Então, um frame de conversa na empresa, um frame de um profissional conversando num espaço público, mas sempre será um frame ligado ao profissionalismo, porque é isso que nós estamos ressaltando nesse curso. Como você utilizar os seus frames de conversa profissional, utilizando as estratégias adequadas na dose certa. Então, se você estiver, ou quando você estiver nas suas interações e nos frames das suas interações presenciais, profissionais, essa pergunta precisa estar sempre em mente.
como usar de maneira estratégica a sua forma de interagir para que isso valorize a sua imagem, para que torne a sua imagem de um profissional desejável, um profissional objetivo, um profissional que é visto como competente. Esse é o objetivo. Então, cada frame vai pedir uma fórmula ou um formato, uma maneira de dizer as coisas, de formatar as suas expressões verbais e não verbais. Por isso, a gente precisa entender que em cada frame é preciso fazer a dosagem certa, porque entre o remédio e o veneno, o que diferencia é a dose. Se você colocar administrar em doses equivocadas, você vai prejudicar a sua imagem. Na dose correta, você vai valorizar a sua imagem. Na dose equivocada, você vai usar uma estratégia negativa. Na dose correta, você vai usar as estratégias positivas. Então é preciso atentar. Agora, o que é que dá a medida da dose certa e da dose equivocada? É entender o contexto ou os contextos de interação e principalmente o outro, o seu interlocutor. Se você não respeita, se você não entende, se você não acata a visão de mundo do seu interlocutor, a sua fala já estará prejudicada. E quando nós estamos falando em acatar, em respeitar, em considerar o outro, nós estamos considerando qualquer outro, não as pessoas por questões de valores que você respeita porque estão hierarquicamente na empresa acima de você. Você precisa considerar, respeitar e interagir de forma equânime com pessoas que estiverem acima e abaixo hierarquicamente de você. Por quê? Porque você vai treinando as suas formas de empregar bem as suas estratégias positivas, porque só treinando muito e agindo e usando com todos indistintamente, todo mundo merece respeito, consideração, e essa é a premissa básica para que você possa ser um profissional de excelência, respeitar o outro e aí utilizar as estratégias a seu favor. No próximo vídeo, na próxima interação, vamos começar falando especificamente das estratégias negativas que eu já tinha apontado aqui, né? Eu já tinha colocado no slide. Estratégias negativas como o titubeio ou a relutância. Nós vamos começar por ele e vamos falar de outras estratégias negativas. Começaremos pelas negativas para que você entenda bem e se você utilizar, você vai deixar de usá-las. Se você não utiliza, melhor. E depois vamos às positivas para que aí você possa fixar bem as positivas e começar a usá-las. Então, muito obrigado por essa interação e vamos para os próximos vídeos.